Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 29º encontro. Estamos vendo o capítulo 12, do capítulo 12 a 21. Ouçamos a nossa leitura. De fato, o corpo é um só, mas tem muitos membros. E, no entanto, apesar de serem muitos, todos os membros do corpo formam um só corpo. Assim acontece também com Cristo, pois todos fomos batizados no só Espírito para sermos um só corpo, quer sejamos judeus ou gregos, quer escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé diz, eu não sou mão, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido diz, eu não sou olho, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus é quem dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Vamos fazer o comentário. Versículo 12. De fato, o corpo é um só, mas tem muitos membros. E, no entanto, apesar de serem muitos, todos os membros do corpo formam um só corpo. Assim acontece também com Cristo. Paulo, para ilustrar a necessidade e a perfeição da unidade na variedade e da variedade na unidade, se serve de uma metáfora, isto é, da unidade do corpo na variedade de seus membros. Paulo emprega e visa o organismo de um estado em que todos os cidadãos devem cooperar em unidade, onde as funções atingem a unidade. Assim também é a unidade da Igreja como um corpo. Aliás, a Igreja é um corpo, mas não é um corpo qualquer, é o corpo de Cristo, é o próprio Cristo. Versículo 13. Pois todos fomos batizados num só Espírito, para sermos um só corpo, quer sejamos judeus ou gregos, quer escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. Existe uma unidade do corpo e do Espírito. Ele faz referência ao batismo e a uma bebida. Se refere aqui ao batismo e à Eucaristia. O essencial é que os sacramentos não só conferem a graça àqueles que os recebem, mas também fazem com que eles possam estar inseridos na unidade da Igreja. Assim, os que acreditam em Cristo Jesus se tornam membros de Cristo quando recebem o Espírito, que é um só, e se transformam assim num único corpo. O Espírito, que é um só, o corpo único, se integram. Assim todos se unem numa unidade, que é Cristo. Nesta unidade não existe distinção étnica, judeus e gregos, não existe distinção social, escravos ou livres.
mas o batismo e a Eucaristia nos unem no único corpo. Versículo 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Paulo sublinha aqui a ação do Espírito Santo presente de forma ativa no batismo, como princípio criativo da Igreja, superando assim as diferenças. O corpo de Cristo nasce por força da graça divina. Vem aqui evidenciado a necessária pluralidade e a unidade do corpo. Paulo diz um só, depois muitos. Um só corpo, muitos membros da Igreja. O corpo não é formado por um membro apenas, mas por muitos. Não só muitos membros, mas muitos membros diferentes. Versículo 15. Se o pé diz, eu não sou mão, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Paulo, com exemplo, quer referir a certos membros da comunidade, igreja, de Corinto, que se julgavam supérfluos ou inferiores porque não possuíam certos dons espirituais, cujos membros que possuíam estes dons se consideravam importantes e superiores. Estes fixavam nos seus complexos de inferioridade. Nós estamos falando de baixo para cima. Versículo 16. E se o ouvido diz, eu não sou olho, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Nem era preciso dizer que não é só os olhos que garantem o bem do corpo, sendo considerado como membro ou sentido importante. O mesmo se pode dizer do ouvido, que é importante. Todos fazem parte da unidade do corpo. Ao reduzir tudo a um só membro, nega-se o corpo em sua realidade essencial e diversificado de membros. Versículo 17. Se o corpo inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? A diversidade dos membros não se deduz à mera coexistência de uns ao lado de outros, como se fossem partes autossuficientes e autônomas. Uma recíproca necessidade os une. Todos os membros são necessários. Cada um tem uma função específica na unidade do corpo. Versículo 18. Deus é que dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Paulo fala da vontade de Deus como realidade determinante da estrutura do corpo, que se constitui numa unidade de membros. Os membros não são autossuficientes, mas se unem necessariamente para se constituir num único corpo. Versículo 19. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? A Igreja, o corpo de Cristo, isto é, o próprio Cristo em seu corpo, não se perde nem se reduz a único membro, pois isso colocaria em risco a existência do todo, isto é, o corpo e sua variedade de membros. Versículo 20. Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Existem na Igreja muitos membros, e todos concorrem e devem concorrer para a unidade da Igreja. A existência da diversidade é vontade de Deus, versículo 18. E esta diversidade não concorre para a separação, mas para a unidade da Igreja. Todos são importantes na Igreja, corpo de Cristo, pois a unidade de todos os membros concorre para a unidade do próprio Cristo e seu corpo. Um reino dividido não se sustenta, nos dizia Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 25. A Igreja não se sustenta na divisão. A divisão é muito. A divisão é superior.
A divisão é a maior iniciativa dos seres humanos em suas arrogâncias, vaidades e prepotências, de se arvorarem detentores de suas pretensas verdades e cargos que ocupam na igreja, não para servir, mas para agredir, para impor-se, para humilhar, para constranger. Versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Assim o olho e a cabeça não podem dizer a outros membros, as mãos e os pés, de não precisarem deles. O olho e a cabeça, sem mãos e pés, não se sustentam, não são capazes de construir mãos, nem levar a salvação, pés. O anúncio do Evangelho é feito pelos pés. Felizes aqueles que anunciam as boas novas. Isaías capítulo 52, versículo 7. Então, felizes os pés que anunciam boas novas. Existe uma mútua dependência na igreja, uma complementariedade dos diversos membros. Como Cristo é um, seu corpo é um, formado de vários membros, cujos os dons dados pelo Espírito Santo, concorrem para a unidade do próprio Cristo. Estamos inseridos neste corpo pela graça da cruz e ressurreição, e participamos deste corpo pelo batismo e Eucaristia. Então esse é o nosso comentário. Possamos meditar, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.